Um viva o futebol, o tal ópio do povo, quem diria, hein? O futebol tantas vezes utilizado como massa de manobra, tantas vezes utilizado para iludir um pouco a gente com relação à realidade que a gente vive, né? E o futebol tem esse mecanismo, o tal vinho, pão e circo do Império Romano, que ainda persiste aí desde a antiguidade, né? E a gente, claro, o coração da gente precisa de alegria, precisa de coisas legais, precisa de diversão, né? Isso faz parte do cenário humano e o futebol tem essa capacidade. Mas por que você está dizendo tudo isso, Rony? Essa é a pergunta. Gente, o São Paulo Futebol Clube ainda continua precisando de uma oxigenação completa, de uma transformação completa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se dentro do campo a gente começa a ter resultados interessantes, o time toma uma capacidade legal, né? O time cria aí uma fase invicta, o time consegue, de alguma maneira, mesmo jogando pessimamente contra a Ponte Preta, opinião minha, né? O time foi péssimo contra a Ponte, último colocado do campeonato, sem nenhuma vitória, tá? E o time não jogou absolutamente nada, correu riscos durante a partida, por mais incrível que isso possa parecer. Apesar disso tudo, o que acontece? Parece que tem muita gente que já está esquecendo o que realmente existe dentro do São Paulo Futebol Clube e da necessidade da limpeza que tem o São Paulo, né? Eu vi uma publicação do Ramone Ártico, o grande Ramone, falando justamente sobre essa questão toda que envolve o afastamento completo, a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares. O pessoal está dando pouca atenção para isso. Gente, não é uma boa fase dentro do campo que vai resolver todos os problemas do São Paulo Futebol Clube, né? Então é importante, como eu já tenho falado há algum tempo, que a gente mantenha a guarda alta, que a gente mantenha todos os cuidados nesse sentido, que a gente mantenha uma vigilância em cima, incisiva, de pressão em cima desses caras, porque senão eles põem um pano sobre essas questões todas, gente, e quem era da turma do mal passa a ser uma turma de possível bem numa nova administração. Nós temos que ter muito cuidado e muita atenção em saber separar muito bem a fase boa que vive o São Paulo dentro do campo da fase ainda mais do que necessária de limpeza e de faxina dentro do Morumbi. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, voltando depois do Carnaval, né? Que nós tenhamos aí um 2026 repleto de luz, de saúde, de paz. Precisamos muito, né? Sabedoria. Oh, meu Deus. Paciência. Tá difícil, hein? Tá difícil. Rony, você não tem feito mais pós-jogos, pré-jogos. Eu tô desacelerando, viu, gente? Eu tô desacelerando. O futebol tem me trazido coisas que não são muito legais, né? Eu acabo ficando muito nervoso, vocês acompanham os pós-jogos da gente, então assim, e é o tipo da coisa que não tem me ajudado muito, né? O futebol, infelizmente, uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente adora, mas a gente vê coisas que a gente não concorda. E eu não concordo com algumas coisas que eu vejo, né? Então, por exemplo, a partida do São Paulo contra a Ponte Preta, não gostei, não assimilei a partida, tá? Ah, mas ganhou, Rony, eu sei que ganhou, atingiu o objetivo. Isso é importante, mas é muito importante também que a gente entenda, que a gente gere, que a gente crie responsabilidades dentro do campo. O jogador tem que ter responsabilidade, meus irmãos. Esse negócio de que, não, o jogador precisa do meu apoio, meu apoio, o caralho. Eu, quando chego para trabalhar, eu não tenho um monte de gente lá na porta do escritório jogando papelzinho em cima de mim, né? O Rony é vendedor, ninguém fica gritando, tá certo? Eu, quando vou lá para sentar lá na minha mesa e começar a trabalhar meu dia, não tem bandeirão para mim estendido, não, que eu sou ídolo. Então, assim, eu não preciso de apoio. Você que tá aí, você não precisa de apoio. Você precisa de vontade, você precisa de determinação, você precisa de garra, você precisa de responsabilidade. E tem um monte de jogador ali dentro, olha eu já nervoso de novo, que falta responsabilidade. Quando você pega um jogador, um pretenso ídolo para muitos aí, eu vou mexer na ferida, gente, porque eu não tô com muito tempo para ficar, sabe assim,
indo pelo lado, ajeitando, não tem o que ajeitar para mim, né? Então assim, para mim um jogador tratado como ídolo, com esse camisa 10 que tá aí, e um jogador que faz o que ele fez, a firula que ele fez dentro de campo, perdendo um gol absurdo, perdendo na verdade dois, um foi absurdo, um jogador que na partida anterior bate o pênalti que bateu, perde o gol que perdeu, e tem ainda renovado seu contrato por 2 anos. Cara, até aí você pega, você põe aqui do lado, mas existe um histórico. Pior do que um histórico, o cara sair do campo da maneira que saiu no momento daquele decisivo, né? O treinador tá vendo o que tá acontecendo, o treinador resolve mexer no time e o cara se acha no direito, né, de sair chutando latinha, jogando faixa, falando palavrão, dá pra fazer leitura labial. Vocês acham mesmo, o pessoal que adora ele aí, tem gente que ama, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, gente? Eu sou de uma geração que viu outro tipo de jogador ser chamado de ídolo, gente. Jogador que entrega título. Jogador que faz gol decisivo. Jogador que pega pênalti decisivo. Né? Então assim, é uma outra realidade, eu sei que é. Ah, mas são outros tempos, eu entendo que são. Agora o pessoal aí que vive de proteger esse jogador aí, cara, pelo amor de Deus. O cara não pode fazer isso num momento como aquele, num momento de decisão. Importante lembrar de novo, hein? Tem muito jogador que apaga na hora da decisão. O Lucas está devendo na hora da decisão. Não jogou porra nenhuma contra a Ponte Preta. Ah, mas ele jogou bem contra... Ele jogou bem. Eu quero jogador decisivo, gente. O que esses caras ganham de dinheiro, meu irmão. Agora fica frescura. Ah, mas é gramado de sintético, ele não, é um risco é grande. Ah, é o gramado. Vocês viram um jogo que tava passando aí, passou na Morumbi, na Morumbiteca, né? Sensacional o trabalho deles. São Paulo e Ponte Preta em Campinas, gol do Sidney. Vocês viram a bola quicando no gramado? Com jogadores como Silas, Miller, Careca, Pita. Vocês viram isso, gente? Olha o que virou o jogador de futebol hoje. Ele não joga no gramado sintético. E não existe porra nenhuma de comprovação científica e técnica de que ele tenha prejuízo com isso. Não existe. O professor Moraci Santana, uma entidade na preparação de jogador, falou isso um tempinho atrás. Outros já falaram também. É claro que se eu tiver que escolher, eu não vou jogar. Ah, não, mas aí é sintético, eu não... o jogador, o risco é grande. Risco o caralho. Vamos parar com isso. Vamos parar de cair nos mantras aí criados para defender jogador que não tem responsabilidade e é pereba. Vamos lá? E se o São Paulo toma um gol no final do jogo contra a Ponte Preta, meu irmão? Os jogadores são engraçados, né? Porque assim, o São Paulo precisa de dinheiro para poder pagar os jogadores que não jogam porque não recebem. Só que assim, se eu não jogar, se eu não ganhar títulos, se eu não melhorar a marca da camisa, se eu não melhorar o marketing, se eu não conseguir trazer dinheiro, receita para a instituição, como é que eu vou pagar salário milionário que esses caras ganham? Aqui ninguém é contra jogador. Eu só não fico passando pano, jogando talquinho, entendeu? Ex-jogador, eu não vou fazer isso. Ex-jogador eu vou fazer. Ex-jogador que entregou para a instituição e para a coletividade títulos, pode contar comigo sempre. Agora, jogador que vira ídolo porque dá coice em bandeirinha, meu irmão, e sai do jeito que saiu do jogo contra a Ponte Preta, tendo renovado seu contrato com o São Paulo por 2 anos, você se prepara. O que esse cara vai aprontar com a camisa do São Paulo em 2 anos? Mas, vamos ver, tomara que eu morda a minha língua e que esse cara possa fazer todos os gols de todas as decisões que o São Paulo tem pela frente. Legal, irmãos? Olha, tá vendo como é que é? A gente volta a falar de São Paulo aí uma hora ou outra. Muito obrigado, pessoal que chamou aí, pessoal que se preocupou com a ausência, enfim, a galera toda aí, meus queridos irmãos. Satisfação gigante poder compartilhar com vocês as ideias de futebol e do São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande resto de semana para todos. Tamo junto.